A mensagem que estava em meu coração ainda ontem, eu pensando, eu falei, não, deixa essa para outro dia. Senhor, me dá uma palavra, eu não vou pregar essa. Aí eu abri, o meu celular, aí fui ver lá uma postagem. Quando eu abri a postagem, era exatamente a mensagem, o texto, que eu estava desistindo. E eu tive de voltar para ele. Eu, antes de começar a ler o texto, eu peço que projete para mim, não é esse texto, eu não vou pregar sobre esse. Eu quero lê-lo como uma introdução, para você entender o restante que vem. Hebreus 13, 17. Hebreus 13, 17. Está aqui a minha retaguarda. Olha esse texto. Esse texto fala para a igreja. Esse texto não está falando para quem é de fora, não. Quando Deus levantou a nação de Israel, Deus lidava com o povo de Israel, orientava o povo de Israel. Não havia coluna de nuvem para os babilônios, nem coluna de fogo para os egípcios. A direção era só para Israel. Era coluna de fogo e nuvem de dia e de noite. Deus estava com os olhos fitos na nação de Israel, que tinha que atravessar o deserto e chegar à terra prometida. Como também o olhar de Deus, a Bíblia em diversos textos nos declara, e um deles o Senhor diz, através do salmista, que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. O Senhor zela pela sua igreja. A preocupação de Deus pela sua igreja é tamanha que dentre muitos textos, um deles, Jesus fechou, lacrou e disse, nem as portas do inferno prevalecem contra a minha igreja. Veja o que ele diz assim, a igreja é minha. É a minha igreja. E ele está falando sobre a igreja universal, em grego, katolikos. Katolike, em grego, é universal. A igreja composta por convertidos em todos os continentes da terra. Ele diz, as portas do inferno não prevalecerão, não prevalecem contra a minha igreja. E a igreja tem dono, e ele é o dono. Ele diz, a porta que eu abro, ninguém fecha. E essa porta é a igreja. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Ele é tremendo. Ele é o Pantocrator em grego, ele é o Todo-Poderoso. É o Elion em hebraico, ele é o Deus Altíssimo. Ele é aquele que faz e ninguém desfaz, porque ele diz, operando eu, quem impedirá? Mas quando o inimigo faz,
ele diz assim: para isto se manifestou o meu Filho, 1 João 3,8, parte B. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E a igreja foi plantada por ele nesta terra. E em conjunto com ele, nós desfazemos as obras do inimigo na vida da humanidade. O texto que você tem aqui diz para vocês, para nós como igrejas. Você já viu pessoas que dizem assim: eu não sirvo a homens, eu não obedeço a homens. Então você não é da igreja de Jesus Cristo, você não pertence à igreja, porque a igreja, ele diz, obedecei aos vossos guias, líderes. Na língua grega, ali guia é uma tradução, na língua grega é o verbo ago. Ago é conduzir, guiar, levar. É de ago que vem paidagogos. Paidagogos, olha o ago, ago. Paidos em grego é criança. Ago é o verbo guiar. O que é o pedagogo, o paidagogos? Paidagogos é aquele que conduz a criança. Os gregos, quando foram conquistados pelos romanos, os escravos gregos de alto conhecimento, alta filosofia, os romanos entregavam seus filhos para serem educados pelos paidagogos, pelos pedagogos gregos que levavam para a escola, ensinavam, que tratavam, que faziam aquela criança ser um grande homem lá na frente. Então, guia ali são aqueles que conduzem. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles. Pois esse é o nosso trabalho. A gente vela pela tua alma. Você acha que a gente está aqui com esse pensamento medíocre? Nossa igreja precisa crescer, nós temos que multiplicar. Em 2026 vamos dobrar o número de membros. A igreja só cresce quando almas se convertem. O projeto de Deus é conversão. E quando pessoas se convertem, o nosso trabalho aumenta. Como diz ali, porque esses guias, essa liderança, se for uma liderança comprometida, eles velam por vossa alma. Eles têm cuidado da vossa alma, se preocupam com a tua alma. Não é com a tua vida simplesmente física, o que você está precisando para hoje, resolver teu problema para hoje, o que está te azucrinando as ideias, pois era isso que estava azucrinando a ideia do paralítico. Dá-me uma esmola, eu preciso comer hoje, me dá uma esmola. Pedro vai de encontro àquilo que ele quer. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho como resolver o teu problema agora. O que tu quer prata, você quer ouro, mas eu tenho algo, o que eu tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Levanta e anda. Essa é a igreja. A igreja sem autoridade passa a ser apenas uma organização social. Aqui são almas com destinos eternos. São almas que um dia vão dobrar o joelho diante do Deus Todo-Poderoso.
E uma certa vez eu li uma frase, não é minha, não sei quem foi o autor, mas a frase dizia: imaginemos quando chegarmos diante do Deus Todo-Poderoso, nós, líderes, guias, pastores, nós que Ele entregou almas a nós, entregou um povo, e Ele dizer para nós: eu te mandei fazer discípulos, não membros. Nós temos um trabalho sério. Volte a projetar o texto, por favor. Hebreus 13:17. Olha isso, como quem deve prestar contas. Nós, pastores, nós, líderes, é isso que a Bíblia diz: vamos prestar contas da tua alma. Duas coisas na prestação podem acontecer. Primeiro, eu não preguei para eles, Senhor. Ou Ele dizer para mim: você não pregou para elas, você não ensinou a elas, você não disse a verdade a elas. Ou a segunda: muitas delas se perderam, muitas delas não quiseram, mas eu sei que você pregou para elas, que você ensinou a elas, que você exortou a elas, mas muitas deixavam entrar pelo ouvido e sair pelo outro. De qual episódio participaremos? Haveremos de prestar contas. E aí, terminando o texto introdutório, diz: para que façam isto com alegria. Olha a preocupação de Deus comigo, e com os pastores, e com a liderança. Eu quero esses homens alegres. Eu não quero esses homens sofrendo com insônia, amargando, chorando, carregando fardos, pensando: eu vou parar. Moisés passou por isso. Eu não parei esse povo, Deus. Tira a minha vida. Deus está preocupado comigo, com o pastor Elcemar, com o pastor Afonso, com o pastor Alvir, pastor Nelson, todos aqueles que têm responsabilidade, e joga essa responsabilidade para vocês e digam: obedeçam a eles, porque eles cuidam da alma de vocês, e eles precisam fazer esse trabalho com alegria, não gemendo. Quantas vezes nós, eu não falo só de mim, falo de todos aqueles que estão na frente da batalha, a gente só olha para o teto. Quantas vezes minha esposa diz: o que você está pensando? Eu digo: nada. Você só olha para o vazio, olha para o infinito. E aí Deus fala: eu não quero que você faça a obra assim. Entenda que os teus líderes, os teus pastores, mesmo quando sobem aqui para pregar uma mensagem dura, é porque eles velam pela tua alma. De que adianta nós nos preocuparmos com a vitória que você quer, com a resolução do seu problema? Eu sei que é necessário, mas você tem um Deus que sabe tudo, e a soberania dele, no tempo certo, ele já disse como vai ser. Ele disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pelo amanhecer. A alegria vem para quem passa pela madrugada. A alegria não vai chegar através de uma oração que eu fizer. Ora por mim, orei, resolveu, estou bem agora.
Não, a madrugada vai rolar, a insônia vai... Mas Deus diz, mas o amanhecer vai chegar, a lágrima vai parar, o sorriso vai voltar. Então, já está escrito como será. Nós temos uma responsabilidade maior do que ficar tentando pregar para você qual é a resolução do seu problema. Você tem uma alma, e Jesus disse, de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esse texto que li, agora, é para ler o texto que vou ministrar e citar mais um ou dois, porque numa pregação a gente sempre usa uma intertextualidade, ou seja, a relação entre textos. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Esse texto segue, mas eu vou ler o versículo 13 e 14 por enquanto. Nós cantamos aqui, nação santa, somos a igreja, somos a igreja comprada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Contra mim, contra você que é a igreja. A Bíblia, Jesus falou, através de João, aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Você que é salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, bote na tua cabeça, o inimigo não pode tocar em você. Em você, não. Fizeram um trabalho para você, e daí? Faça. Estão fazendo algo contra você, e daí? Faça. Você é igreja. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Você acha que os anjos de Deus, que são espíritos ministradores, vão sair fora, bater em retirada? Porque, olha, a gente tem que ir embora, porque fizeram alguma coisa para ele aí. Se a gente ficar ao redor dele, vai dar ruim para ele e para a gente. Sobe todo mundo. Você acha que é assim? Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. O crente, o cristão, é imbatível na fé. Não há quem derrube um crente fiel, não há. Mas é preciso uma tomada de posição. É preciso uma decisão. Essa semana preguei em alguns lugares, um deles foi nas Déboras, aqui na segunda, e abordei algumas questões. Não essa, eu não estou repregando aqui o que eu preguei. Mas só pegando algumas passagens. Josué disse ao povo, no capítulo 14, capítulo 15, versículo 24, ele disse, escolhei hoje a quem vocês querem servir. Tomem uma decisão. Escolham a quem vocês querem servir. Aí ele diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A gente está com Ele. É preciso escolher. Eu sou igreja, e como igreja vou viver como Deus espera que eu viva. Veja Elias também falando para o povo. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, servi-o. Mas se o Jeová é Deus, então abandonai os ídolos e servi somente ao Senhor. Vejam os homens de Deus chamando para uma decisão. É o que Deus está fazendo aqui.
Eu vou ler o texto, calma. Quando eu ler, eu fecho, só fecho o texto. Mas eu quero te dar mais 3 exemplos. A igreja vive nesse mundo, mas a Bíblia diz bem claro que nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Dei alá mandoguias. Taralá mandiguias somelahai. O apóstolo Paulo diz: a nossa pátria está nos céus, onde Cristo está sentado à destra do Pai. A nossa pátria é lá, nós estamos indo para lá, e tudo que o diabo quer é que você não chegue lá. Você está pensando que Satanás está preocupado com a tua vitória lá no processo que você tem? Ganha aquele troço, não tem problema, daqui a pouco vai surgir outra encrenca. A vida é assim. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Um dia você ganha uma causa, no outro dia você perde. Perdeu a causa. Não importa se você era o certo, perdeu a causa. José perdeu a causa quando a mulher de Potifar mentiu contra ele. Perdeu a causa, foi preso. Mas José chegou onde Deus queria que ele chegasse. A igreja vai chegar onde Deus preparou e espera que ela chegue. Um dia uma trombeta vai soar. Um dia os mortos ouvirão o toque de uma trombeta. Um dia, quando não estivermos esperando, pode ser hoje, amanhã, não importa, ninguém sabe o dia nem a hora, não sabemos como vai acontecer esse mistério, mas a Bíblia diz que ante o toque da última trombeta, os mortos ressuscitarão, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor, em reunião com Ele nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Moisés viveu no Egito, não se corrompeu lá dentro. Daniel viveu na corte da Babilônia, não se corrompeu lá dentro. Esther viveu no reino da Pérsia, não se corrompeu lá dentro. A igreja vive neste mundo, mas ela não se corrompe, ela não se mistura, ela faz aquilo que Deus quer que faz. Ela diz não, ainda que o convite venha de um amigo. Se você sabe, não, eu não vou, por quê? Porque eu conheço a palavra e Deus tem um chamado na minha vida. Você é igreja, você é diferente. A gente não se corrompe, a gente não se mete em parada errada. A igreja é santa, irrepreensível. Então em Mateus 7, 14 e 15, o Senhor diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos os que entram por ela.
Olha a realidade da palavra. Deus está dizendo aqui, muitos se perdem, porque optam por uma porta larga. E muitas vezes essa porta larga vem aliada a uma explicação que não tem base bíblica, usando a graça. Nós estamos na graça. E hoje é diferente. Não é mais assim. Eu sei que tem costume. Costume é uma coisa. Eu fui 30 anos na Assembleia de Deus. Os irmãos que estão aqui da Assembleia de Deus me conhecem, todos aqui do Marquinhos que vieram aqui, Rua Almira, feliz em ver vocês. E eu falo isso com carinho. Não estou criticando, estou falando de fato. Mas em muitas igrejas da Assembleia de Deus até hoje, é o costume, você não pode andar de bermuda. Quer congregar lá? Então obedeça ao costume. Simples assim, só isso. Isso é costume. Algumas não podem ainda usar um brinco, usar um batom. É costume. Quer congregar? Amém. Obedeça o costume. E a Bíblia fala que as más conversações pervertem os bons costumes. Então há costumes que são bons. Não estou questionando isso. Mas aqui não estou falando de costumes. Uma mancha de café, uma mancha de sangue, vai manchar uma roupa aqui no Brasil. O mesmo sangue pode manchar uma roupa na China. O mesmo sangue pode manchar uma roupa na Bulgária, lá na Rússia. A mancha vai ser da mesma cor, vai ser a mesma. É isso que é o pecado. O que é pecado aqui é pecado em qualquer lugar. A igreja foi chamada para andar em santidade. Por diversas vezes o Senhor diz na sua palavra, sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E aqui Ele nos orienta, Ele diz, entra pela porta estreita. Ele apresenta duas portas, uma larga e uma estreita. Ele está falando de porteiras de ovelhas. Porteira, não era uma porta assim, eram porteiras. No original grego são porteiras, a porteira larga e a porteira estreita. Ele está dizendo, entra pela porteira estreita, porque a porteira larga, vocês conhecem o que isso significa, as facilidades. Hoje parece que o evangelho mudou. Deus já falou diversas vezes. Eu estava orando uma certa vez aqui no monte. Deus usou alguém, na época, pastor Luiz Cláudio está aqui. Cadê o Luiz Cláudio? Estava lá, estava do meu lado. Deus usou alguém para mim. Jessé da Almira estava com a gente também. Deus usou uma profeta, uma irmã. Aquela irmã saiu do nada e ela virou-se para mim e começou a falar comigo, profetizando. A lágrima começou a descer, porque as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E ali ela dizia, Deus está te dizendo, o evangelho não mudou, não houve reformulação, não há correção. Prega a palavra e eu vou sempre pregar a palavra. Nós não pregamos para agradar, nós pregamos para arrancar almas das garras do pecado e para colocar pessoas no rumo certo. Nós não pregamos para encher a denominação, para encher a nossa igreja. Nós pregamos para converter pessoas e tirá-las do caminho da destruição, para tirá-las da porta larga. Esse é o chamado que Deus nos deu. Pregai a alguns, arrebatando-os do fogo, diz a palavra. Então hoje estamos diante de uma escolha. Você é igreja. Você verdadeiramente é igreja. Então escolha. Qual porta você quer entrar? Se você continuar pela porta larga,
Com o famoso nada a ver. Com o famoso, os tempos mudaram. Está aqui o veredito. Esta porta conduz à perdição. E muitos querem essa porta por causa das facilidades. E hoje, a gente vê que essas palavras estão ficando esquecidas pelo tempo. Queremos ver milagres aqui. E nós servimos a um Deus de milagres. Mas não é porque eu quero, não. Deus disse para Josué, no capítulo 3 de Josué, ele disse assim: santificai o povo hoje, santifica o povo hoje. Porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus exige santificação agora para Ele fazer amanhã. Sem santificação ninguém verá a Deus. Essa é a porta estreita. Eu tenho que abrir mão de coisas. Eu tenho que deixar coisas para trás. Os que viajam, já viajaram de avião, sabem muito bem como é isso. Vai com a tua bagagem e tenta fazer o check-in. Você que não tire de dentro da tua bagagem tesoura, faca, elemento cortante, líquido acima de 100 ml. Você que não tire, você sabe as regras, não vai passar. Ninguém vai chegar diante de uma alfândega, lá no check-in do aeroporto e falar: eu vou passar de cinto. Não vai, tira o cinto. Eu vou passar de relógio. Não vai, tira o relógio. Quer embarcar naquele avião? Tira o cinto, tira o relógio, tira o sapato às vezes. Quer passar por aqui e a luz vermelha não acender? Tira tudo, tira, limpa a tua bagagem. Está limpa? Passa e embarca. É assim com a igreja. Passaremos um dia, faremos o check-in, vai estar tudo preparado e ouviremos um toque. Que toque é esse? A igreja vai embora daqui. Nós estaremos na glória. Nós servimos a Deus por isso, mas é preciso entrar por uma porta estreita. E ele diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Qual deles você quer? Você quer igreja? Qual deles você quer? Que palavra você quer ouvir? Quais são as pregações que você quer ouvir? Quantos não conhecem a famosa expressão: dói, mas cura. Bezetacil, dói, mas cura. Entrai pela porta estreita. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Aqui nós temos duas portas, uma larga, uma estreita. Na larga, muitos. Na estreita, poucos. Às vezes, nos chama a atenção os muitos. Aqui são poucos. Aqui você entende o seguinte: são poucos aqueles que verdadeiramente tomam uma decisão, dizendo, ou como se dissessem: a partir de hoje, eu sou crente até debaixo d'água. A partir de agora, Senhor, meus 2 pés estarão na tua casa. A partir de agora, Senhor, vou procurar seguir a tua palavra. E o que o Senhor diz ali é lei, é regra para a minha vida. É decisão.
Ajuda-me, Senhor. O salmista disse: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos tomar uma decisão. Há duas portas. Veja, não há um meio termo. Há duas portas, há dois extremos. Em qual porta você está? Se você é igreja. Olha isso, a seriedade disso. Se você é igreja. Eu não estou perguntando se você é membro de uma denominação. Se você é igreja, ele diz que você é ovelha. E você sendo ovelha, ele diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E como igreja, você será como Elias. Quando você estiver fora do lugar onde Deus quer que você esteja. Elias estava na caverna, 30 quilômetros distante de onde Deus queria que ele estivesse. Pois Deus foi lá na caverna e disse: que fazes aqui, Elias? Se você é igreja, Deus vai te encontrar em lugares. Deus vai te encontrar fazendo coisas e vai te dizer: que fazes aqui, meu servo? É como o Espírito Santo vai testificar com você e vai te dizer: você é filho de Deus. Isso não condiz com você que é igreja. Você é servo de Deus. Você é diferente. Você tem uma vida diferente. Você fala diferente. Você se veste diferente. Você anda diferente. Você se comporta diferente. Essa é a igreja. Nós não somos salvos pelo que fazemos. Não é isso que eu estou te dizendo. Mas quando você se converte, efetivamente, Ele vai te conduzir. Você vai andar de acordo com o que Ele quer que você ande. Você vai entrar pela porta estreita. E sabe que entrar por coisas estreitas não é fácil, dá trabalho. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. Eu prego esta palavra nesta manhã com temor e tremor. E o Senhor nos diz: escolhe que porta você está. Que vida você está levando. Olha para você. Olha para você. Olha para dentro de si. É claro que nós somos falhos. Mas ficar a vida inteira se consolando com fraqueza, não é assim que a Bíblia nos orienta. Paulo disse: eu esmurro o meu corpo, reduzindo a escravidão. Eu esmurro o meu corpo. Paulo está dizendo: eu luto contra mim mesmo, eu luto contra mim mesmo. É isso que nós temos que fazer. É isso que a igreja tem que fazer. Porque, irmãos, um dia será nosso último culto. Um dia será a última pregação que você vai ouvir. Um dia será a última EBD que você participou. Um dia vai ser a última ceia que você tomou. A partir dali é a eternidade, com Deus ou sem Deus. E a Bíblia diz que Cristo veio a este mundo com um objetivo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há muitos anos, eu trabalhava numa empresa em que eu percorria 13 estações de trem. De Caxias até Barão de Mauá, 13 ou 14 estações de trem. E eu saía da empresa
às 18 horas, lá na Praça Bandeira. E pegava ali o trem em Barão de Mauá. E qual era o próximo trem? A gente olhava como se aquela tela onde tinha os horários. Próximo trem, linha tal, e a gente ia na plataforma. E o trem, muito comprido. As portas ficavam sempre abertas, né? Só fecha quando vai sair. E já você entrando aqui, já tinha o primeiro vagão, o último vagão, até lá na frente. A maioria das pessoas querem chegar nos vagões da frente. Para não ficar muito lá atrás, para quando chegar no seu destino, não percorrer tanto as estações, o caminho dentro da estação. E eu entrava, às vezes, na maioria das vezes, logo no primeiro vagão, para caminhar por dentro do trem, porque eu via o horário, vou caminhar aqui, e aí sentava. E aí via as pessoas lá fora. Quantas vezes eu vi isso? Via as pessoas lá fora, pensando. É claro que elas não falavam, você entende o pensamento. Eu vou entrar no próximo vagão, vou entrar no próximo. E elas iam por fora. Quando de repente, irmãos, não sei se você já vivenciou isso, quem já andou de trem aqui, se você percebia isso, como eu percebia, só via, pum, pum, a porta imediatamente fechava. Eu só via pessoas pum, batendo na porta e ficando de fora, e o trem saindo. Porque achavam que iam conseguir chegar no próximo vagão. Tem que ser agora. O dia de amanhã não nos pertence. Põe a sua vida no altar agora. Entra pela porta estreita agora. Converta-se agora. Vem para a igreja agora. Nós não estamos falando de uma denominação. Estamos falando de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. O único caminho para Deus, que te diz: eu sou a porta, e quem entrar por mim, é por ele, entrará e sairá e achará pastagens. Essa é a igreja que vai subir. Fiquemos de pé. Vamos adorar a Deus. Se você é a igreja, vai ruminar essa palavra durante muitos dias. E vai dizer: eu vou entrar, eu vou continuar, Senhor, na porta estreita.